E o dv, quem que é o dv? O dv é cosseno de x dx. Estão vendo? Então percebam o seguinte, pessoal, que nesse caso aqui, o que nós temos agora que fazer é quem? É o quê? É calcular, né, a derivada de u. Então, a derivada de u é du. Du é igual a quem? A derivada de x² é 2x dx. Está aqui. Certo? E a derivada de v, o dv aqui é cosseno de x dx. Então, quem quer v? Né? O v, vamos ter que calcular a integral, né? Então, a integral de v aqui, eu usei o v diferente em maiúsculo, mas é minúsculo, tá? Então, a integral de v, quem que é? A integral de cosseno de x dx. E a integral de cosseno de x dx é quem? É seno, né, pessoal? Não podemos deixar de olhar a regra, né? Então, o v aqui, quem que é? Seno de x. Tá aí. Ok? Então, agora nós vamos utilizar a regrinha, né? Então, pensando aí nessa situação, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos colocar aqui, né, a integral de u dv, né, é igual a u vezes v menos a integral de v du. Ok. Já temos todos esses elementos, beleza. Então, temos esses elementos aí. Então, agora o que nós vamos fazer será substituir. Então, nós temos a integral, né, de x² que multiplica cosseno de x dx, que é igual a u, que é x², que multiplica o v, que é seno de x, menos a integral de v, que é seno de x, o du, no caso, é 2x dx. Tá aí. Repito, agora o lado esquerdo aí da igualdade fica a integral de x² cosseno de x dx, que é igual. O primeiro termo aqui, eu repito, x² que multiplica seno de x, né, menos esse 2 aqui vai para fora, fica 2 que multiplica, né, vamos colocar assim, x, esse x aqui eu já vou passar ele aqui para frente, seno de x dx. Nossa, parece que eu tenho uma outra integração por parte aqui. Eu vou ter que integrar essa função e aqui eu tenho uma nova integração por parte. Então, eu vou ter que dar um pause aqui e vou ter que realizar a integração dessa. Vou ter que realizar essa integral aqui, ó, tá vendo? Novamente. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar uma outra cor. Vamos ver aqui, ó. Eu vou copiar ela aqui. Então, a integral, né, de x seno de x dx. Então, novamente, né, nessa integral aqui, ó. Agora vamos dar um pause nessa, vamos para essa, né? A gente vai integrar essa parte aqui para substituir aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui, normal, o que nós fizemos em outras, né? Então, sabemos aqui pelo LIAT
É o que está aparecendo aqui, é uma função algébrica e depois uma trigonométrica. Então, no caso aqui, o u, né, é o x, o du, a derivada de u, é quem? É 1 dx. O dv, quem que é o dv? dv é igual a seno de x, é o restante, que sobrou, seno de x dx. E a integral, né? Quem quer ver? É a integral de dv. E a integral de dv aqui, no caso, né, é a integral de seno de x dx. Então, vê quem quer ver. Quem que é a integral de seno de x, pessoal? É menos cosseno de x, pensando na regra. Então, nós temos aqui, ó, o v quem que é? Menos cosseno de x. Então, logo, pensando nisso, vou resolver aqui embaixo. Fica assim, ó, a integral de x, seno de x dx é igual a v, né? Pensando nessa regra aqui, ó, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Vamos substituir aqui agora, aqui, ó. Então, vai ser, quem que é o u? É x, que multiplica v, né? E v quem que é? Menos cosseno de x. Menos a integral de quem? A integral de v, que é menos cosseno de x, ok? Vezes du. E quem que é o du? O du é dx, né? Então, a integral de x seno de x dx é igual, passo esse menos aqui para frente, menos x que multiplica cosseno de x, menos com menos dá mais, a integral de cosseno de x dx. Então, né, continuando a resolução, nós temos a integral de x que multiplica seno de x dx igual menos x cosseno de x mais quem? A integral de cosseno de x, pessoal, lembrando, né, é seno de x. Tá aqui. Mais c. Então, vou pegar isso daqui, pessoal, ó, e substituir aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Resolvendo isso, copiamos a primeira parte. Então, fica a integral de x quadrado cosseno de x dx igual x quadrado, que multiplica seno de x menos duas vezes quem? Duas vezes, né, já vou multiplicar, né? Posso multiplicar todo mundo já, né? Ó, vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Eu vou multiplicar esses dois termos aqui por 2. Então, vai ficar 2x cosseno de x menos 2 seno de x mais c. Essa é a nossa resposta, ok? Então, olha só, pessoal, agora nós temos um exemplo um pouquinho diferente, tá? Então, a gente vai tomar bastante cuidado aqui nesse exemplo, beleza? Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, o que nós temos aqui, né? Então, nós temos aqui o x sobre raiz quadrada, né? Raiz quadrada de x mais 1, ok? É isso daí.
Então nós vamos pensar o seguinte, que nós vamos fazer assim, ó. Nós podemos escrever essa função de que forma? Então vamos mudar um pouquinho. Nós podemos escrevê-la assim, ó. A integral de 1 sobre a raiz quadrada de x mais 1, que multiplica x dx. Podemos escrevê-la dessa forma, né? E aí a gente, pensando nisso, o que nós temos aqui, né? Nós temos aqui, ó, tanto a primeira como a segunda é uma função algébrica, né? Então nós vamos fazer assim, nós vamos pensar na palavra aliate, né, como é a função algébrica, né? Pensando na palavra aliate aqui, é óbvio que o que está aparecendo primeiro, né, é a função algébrica, só tem ela mesma. Então nós vamos definir aí quem é U, quem é dV, né? Por que nós vamos fazer isso? Porque a regra que nós temos aqui, ó, é a integral de U dV é igual a U vezes V menos a integral de V vezes du. Então, esse é o método que nós estamos utilizando para realizar a integração por parte, né? Então, nós precisamos encontrar esses elementos, quem é U, quem é V, quem é o du e quem é o dv. Para isso, nós definimos aqui, utilizando essa regrinha, a função que vem primeiro, né? Aqui só tem função algébrica, então nós vamos definir aqui como U, sendo 1 sobre a raiz quadrada de x mais 1, tá? Fizemos isso. E quem é dv? dv é o restante. Então, isso daqui é o U, e o restante é dv. Beleza. Então, o dv aqui, no caso, é x dx. Pensando nisso, nós temos a derivada, né, disso daqui, quem que é? Então, derivando, né, du, nós temos menos dx, eu já fiz essa derivação, tá, pessoal? Por isso que eu já estou colocando aqui. Que é x mais 1 ao cubo, tá? Então, a derivada disso é isso daqui. E a integral, né? Quem é o v? O v é a integral de x dx. E a integral de x dx, quem que é? É x quadrado sobre 2, usando, né, o x na p mais 1. Né? X na p mais 1 sobre p mais 1. Então, é a regrinha que nós utilizamos aí de básica de integração. Tá. Então, V é x quadrado sobre 2. Beleza. Agora nós vamos substituir. Tá. Realizando essa substituição aí, tá? Nós vamos fazer assim, ó. A integral de U. Quem que é U? É 1 sobre a raiz quadrada de x mais 1, que multiplica dv, que é x dx. Ok? Quem é o U? O U é 1 sobre raiz quadrada de x mais 1, né, que multiplica o v, que é x quadrado sobre 2, menos a integral de v, que no caso é x quadrado sobre 2, que multiplica du. E du quem que é? É dx
sobre 2 raiz quadrada de x mais 1 ao cubo, tá? Bom, ok. Procurando melhorar isso, então nós vamos fazer assim, ó, a integral de 1 sobre x mais 1, que multiplica x dx, é igual a 1 sobre raiz quadrada de x mais 1, que multiplica, né, fazendo essa resolução aqui, o que nós podemos fazer aqui? Ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, tá vendo esse 2 aqui? Esse 2 vai passar, nós vamos procurar juntar aqui, tá? Então, 1 vezes x quadrado fica 1 vezes x quadrado é 1x quadrado. Eu não vou tirar esse 1 aqui, não vou apagar, vou deixar ele assim. E raiz quadrada de tudo isso daqui, vezes 2, é 2 raiz quadrada de tudo isso. Então, 2 raiz quadrada de x mais 1. Vezes, vamos tentar aqui, ó, o que está dentro aqui na integral. 2 vezes 2 é 4. Então, eu posso tirar para fora aqui uma constante, 1/4. E aí dá uma enxugada, né? Fica, então, x quadrado dx sobre raiz quadrada de x mais 1 ao cubo. Nossa, pessoal, isso daqui vai me dar um trabalhão, né? Vai dar um trabalho enorme aqui para eu poder desenvolver essa integral. Então, na verdade, aqui, né, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar, tá? Nós vamos voltar e escolher, vamos mudar a ordem, tá? Então, nós vamos desconsiderar isso que nós fizemos, tá? E nós vamos mudar a ordem. A intenção disso é fazer com que você perceba que nem sempre o caminho que nós utilizamos, essa regra não é 100%. Então, a gente não pode ter confiança 100% de que vai dar certo. Então, a gente tem que estar bastante atento, né? Que no desenvolvimento, se eu cair numa integral como essa, difícil assim, eu vou fazer o quê? Eu vou parar, voltar e mudar a ordem, de forma que eu encontre o melhor caminho, beleza? Então, veja bem, pessoal, aqui nós temos, né? Eu coloquei aqui novamente, ó, a função. Nós tínhamos essa integral a princípio, né? Integral de x sobre raiz quadrada de x mais 1 dx. E anteriormente nós escolhemos, né, esse modelo. Então, a integral de 1 sobre a raiz quadrada de x mais 1, que multiplica x dx. Onde U era toda essa primeira parte aqui, 1 sobre raiz quadrada de x mais 1, e o dv era o x dx. Então, o que nós fizemos agora? Nós mudamos, ó, a ordem. Então, eu escolhi, né, a ordem dos fatores não altera o produto, então pensei em considerar como o x sendo o u e o dv 1 sobre a raiz quadrada de x mais 1 dx. Tá? Então, vamos fazer isso, ó. Considerando dessa forma, nós temos então o u igual a x e o dv igual a 1 sobre a raiz quadrada de x mais 1 dx. Ok? Pensando nisso, nós temos então a derivada de x, né? du, derivada de u e du. A derivada, então, de x é quem? É 1 dx. Tá aí. Ok? E agora, nós temos que calcular a integral, né? A integral de v. Então, quem é v? v é igual à integral de 1 sobre raiz quadrada de x mais 1 dx. Ok? Então, pensando
nessa fração aqui, o que eu vou fazer? Eu vou inverter ela, vai ficar a integral de x mais 1 na menos 1 dx. E pensando, né, no x na p mais 1 sobre p mais 1, né, naquela regrinha de integração, né, nós vamos então fazer o seguinte. Nós vamos considerar como u aqui, ó, sendo o x mais 1, tá? E o du igual a 1 dx. Por quê? Porque nós vamos utilizar essa regra aqui, ó. A integral de u na p du é igual a u na p mais 1 sobre p mais 1 mais c. Essa é a regra, né, pessoal, que eu vou utilizar, estou utilizando aqui, ó. Estão vendo? Deixa eu destacar ela aqui. Tá aí? Então, vou fazer isso, né? Então, fazendo isso, ó, o v, quem que é o v? O v é a integral de u na menos meio, né? O pessoal aqui, ó, eu coloquei menos 1, mas não é menos meio, né? Aqui é menos meio, tá? Então, tá aí. Beleza? Então, só relembrando aí, tá? Então, aqui é menos meio, tá? Então, aqui, ó, integral de u na menos meio, du. Beleza. Então, realizando a integral, nós temos u na menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1, certo? E realizando essa regra, vou colocar aqui uma setinha, vai ficar v é igual, né, a u elevado a 1 sobre 2, não 1 sobre 2, sobre 1 sobre 2. Inverto, tá? Vou inverter aqui. Então, vai ficar assim, ó, v é quem? V é 2 sobre 1, que multiplica u elevado a meio. Mas quem que é, né, pessoal? Ó, vamos lá, ó. V é igual a 2, então, que multiplica raiz quadrada de u, né? Mas quem que é o u? O u é x mais 1, então x mais 1. Então tá aqui, ó,